precisamos conversar agora sobre um assunto que não é tão legal. Um assunto polêmico e um assunto que para mim me dói bastante, me machuca só de lembrar a quantidade de mulheres que eu já vi passar por situações de violência obstétrica. Então, muitas mulheres acham que o padrão de parto normal é aquele padrão violento, agressivo, onde a mulher sente muita dor. E com certeza você deve ter alguma amiga, alguém que já te falou exatamente essas palavras. Ai, amiga, não faça parto normal, pelo amor de Deus, porque você vai sofrer demais. Porque o parto é a pior dor do mundo. Porque você fica abandonada lá no centro cirúrgico e as enfermeiras, te tratam mal. Porque daí chega alguém que empurra a tua barriga e você sai de lá toda machucada e vão te cortar lá embaixo. Será que realmente esse é o tipo de parto que nós precisamos? E será que realmente isso é verdade? Precisa ser assim? Eu tenho uma resposta para te dar. Não. Então, vem comigo nessa história para você conseguir entender. Pensa em uma mulher grávida de 40 semanas, começou a sentir contrações, nem sabe muito bem o que são contrações, mas está sentindo desconforto, está sentindo dor. O que ela vai fazer imediatamente? Ela vai até a maternidade. Chegando na maternidade, ela vai encontrar um médico plantonista, que ela nunca viu na vida, que ele simplesmente não tem contato nenhum com essa mulher e ele também nunca mais vai ter contato com essa mulher, porque no dia seguinte quem vai passar a visita e quem vai passar a alta para essa mulher não vai ser ele, vai ser um outro plantonista. Então, para ele, tanto faz a maneira de tratar essa mulher. E ele vai seguir protocolos, porque os protocolos facilitam a vida desse médico, minimiza riscos. E por que o médico vai colocar o CRM dele na reta, por uma mulher que ele nem conhece? Então ele vai seguir protocolos. Então, ao internar, a mulher passa por um exame de toque. Infelizmente ainda tem mulheres que vão para maternidades que são escolas, que são hospitais escola, onde os médicos residentes estão aprendendo. Então elas não vão passar somente por um único exame de toque, elas vão passar por vários exames de toque, onde vários estudantes vão estar aproveitando aquela situação para poder estudar no corpo daquela mulher. Então ela já tem uma invasão da sua privacidade, do seu corpo, naquele momento que deveria ser sagrado, O corpo dela é sagrado. E aí ela começa a ser invadida por pessoas que ela nunca viu na vida, por homens que ela nunca viu na vida e que vão fazendo exame de toque rotineiramente. Essa é a primeira coisa, o primeiro sofrimento que uma mulher passa em um parto dito normal, que para mim não tem nada de normal, é um parto completamente anormal. Vocês têm que entender em casa que esse tipo de tratamento, esse tipo de protocolos, um protocolo, uma intervenção vai gerar outra intervenção, que vai gerar outra, que vai gerar outra e que faz uma cascata de sofrimentos que poderiam ser minimizados se esse médico ele realmente visse você como um ser humano, e te tratasse bem nesse momento que é tão importante na tua vida, na vida desse bebê, que vai ficar marcado para o resto da tua vida e pode ser traumático, como pode ser prazeroso. E infelizmente a grande maioria das mulheres tem os partos traumáticos e por isso que tanta mulher fala mal de parto normal por aí, porque são partos nesse tipo de protocolo. Então a mulher interna, passa por um monte de exame de toque, chegou, normalmente elas internam precocemente, porque elas não têm o conhecimento das etapas do trabalho de parto. Então, na primeira dor que elas sentem, elas já vão para a maternidade, então elas fazem esse internamento precoce. Internou precocemente com 2, 3 ou 4 centímetros, primeiro que elas nem deveriam estar lá, porque elas nem estão ainda em trabalho de parto. Mas a maioria mora longe, às vezes o hospital não manda para casa e já faz o internamento precoce. Internou, o primeiro procedimento, a primeira intervenção ao internar, depois do exame de toque, vai ser a entrada do soro de ocitocina sintética, que é o sorinho para dar uma ajudinha nas contrações. Mas a ajudinha é só para o médico, porque vai fazer essas contrações ficarem mais intensas, mais doloridas e esse bebê, obviamente, vai nascer mais rápido. Mas para a mãe,
não vai ter benefício nenhum. Ela só vai sentir muita dor, porque é uma bomba de hormônio em um corpo que muitas vezes não consegue lidar com isso, né? Então ela vai sentir muito desconforto. E não é uma dose homeopática, como em um parto induzido, que a gente começa devagarzinho. Não, eles colocam uma quantidade muito grande de ocitocina, que é justamente para fazer o teu corpo andar rápido e aquele bebê nascer rápido. Então as mulheres sentem muita dor, muito desconforto por esse soro de ocitocina, que muitas vezes é um único médico para 30 mulheres ou uma enfermeira obstétrica para 15, e ela não tem o controle, nem tem como criticar eles, porque são muitas mulheres para uma pessoa cuidar, e eles colocam uma dose alta e não tem como ficar ali controlando a quantidade certa para cada um. Consequência disso, às vezes acontece um sofrimento fetal, o bebê ele não aguenta aquelas contrações, são muitas uma atrás da outra, ou um sofrimento materno. A mãe começa a pedir analgesia, ela começa a gritar, aí no SUS nós não temos analgesia, aí o acompanhante começa a se estressar, porque ele acha que é culpa daquele médico, aquele médico tá machucando, que tá fazendo mal, mas é porque aquele médico ou aquela enfermeira tá seguindo protocolos. É assim que ele aprendeu há 30 anos atrás e ele vai continuar fazendo isso durante todo o tempo. Ele não vai mudar o que estava certo, né? Deu certo até agora, por que eu vou mudar? Não vai mudar. E aí começam então discussões, estresse entre equipe, entre enfermeira, entre gestante, entre acompanhante, e rola toda aquela coisa que a gente não deveria ter na hora do momento do parto. Resumo. Passamos da ocitocina, que vai fazer então essas contrações ficarem muito, muito forte, para as intervenções também de falta de espaço, falta de mobilidade. Essa gestante, para ela ter uma evolução correta do seu parto, ela deveria caminhar, se movimentar, você já estudou isso comigo, entende a importância de um bebê encaixar correto na pelve, fazer o movimento de rotação da cabeça. E isso não acontece nesses partos com inúmeras violências obstétricas. Essa gestante, ela vai ser limitada a ficar deitada durante o trabalho de parto inteiro. Então chega uma enfermeira: mãezinha, fique deitadinha e não faça força. Bom, não dá para entender, né? Porque se ela tá em uma maternidade e em trabalho de parto, a ideia é que esse bebê nasça, então por que não fazer força porque o bebê vai nascer? Então tem coisas assim que são bem estranhas e que a gente não consegue entender. Mas enfim, essa gestante vai ter que ficar deitada. Por quê? Porque não tem espaço físico para as gestantes caminharem, deambularem, se movimentarem, rebolarem, dançarem, tomarem um banho, fazer exercício na bola. Não tem estrutura física, né, de materiais para isso, e não tem espaço físico, porque são várias baias divididas por uma cortininha e as mulheres ficam lá em trabalho de parto, todas juntas, uma gritando ali, outra gritando lá, e é aquele show de horrores. É triste, mas é o que a gente encontra por aí. Além disso, as gestantes elas não vão poder ser hidratadas e nem alimentadas. Gente, pensa você comigo, passando por uma maratona, onde você vai ficar 10, 12, 15 horas, ou quem sabe até 20 horas em trabalho de parto, sem comer absolutamente nada e sem tomar água. Primeiro, você vai entrar em exaustão, você vai desidratar, e segundo, o seu bebê também vai ficar mal. Ele também vai começar a ter um bradicardia, porque não tem glicose para ele, não tem açúcar, porque você está entrando em hipoglicemia. E aí a gente começa, né, mais para o parto particular, onde vai começar os indicativos para a cesariana. No SUS, como não tem verba para cesárea, então o objetivo deles é forçar realmente o parto normal, nem que seja esse parto açougue, esse parto violento. Já o particular, eles vão começar a tentar achar opções ou coisas para indicar a cesariana. E por que será que você está sem se alimentar e sem comer? Porque você já está sendo preparada, gente, para uma cesárea. Se porventura precisar de uma cesárea, você está pronta para isso. Porque se você estiver com o estômago cheio de água ou de alimentos, na hora da analgesia você pode passar mal e você ter um vômito.
Agora, cá entre nós, é melhor você vomitar na cesariana se precisar de uma cesárea ou você passar mal de falta de força num trabalho de parto? Bom, eu prefiro vomitar. Não ficaria jamais sem me alimentar e tomar água correndo uma maratona, certo? Enfim, então nós temos já essa outra intervenção. Uma outra intervenção que acomete as mulheres e que dificulta muito a dor no trabalho de parto é algo chamado enema. A enema, gente, é a lavagem do intestino. Então, para a mulher não evacuar na hora do parto e não fazer sujeirinha no expulsivo, você chega na maternidade e você é submetida a um enema, que é a lavagem do intestino. Agora, pensa você em casa, com uma prisão de ventre, e aí você se submete a uma lavagem intestinal ou coloca um supositório. O que você vai sentir de efeito colateral? De cara, você vai começar a sentir muita cólica intestinal, daquelas terrível que você vai ficar no vaso sanitário igual um rei, se retorcendo e sentindo muita dor, certo? Agora imagine isso somado às contrações do trabalho de parto. Olha, eu não consigo pensar como essas mulheres são fortes, porque eu sinceramente não aguentaria um trabalho de parto com esse tipo de violências obstétricas. Eu jamais conseguiria passar por uma enema, ficar sem me alimentar, usar o soro de ocitocina, não poder caminhar, ter que ficar deitada em uma maca esperando as contrações. Olha, é muita violência. Não é para menos que as mulheres saem falando mal do parto normal. Porque isso não é parto normal, gente. Isso é parto anormal. Isso é parto com violência obstétrica. E aí, se não bastasse o enema, nós temos uma outra intervenção também. Quando a gestante começa a chegar numa dilatação mais avançada, de uns 6, 7 centímetros de dilatação, o médico vai sugerir, na verdade vai fazer, um rompimento artificial da bolsa. Então vai usar o miniótomo, que é uma agulhinha, e vai fazer a ruptura dessa bolsa, vai romper essa bolsa de forma artificial. Qual a consequência disso? Mais dor. Porque pensa comigo, nós temos o bebê e temos uma bexiga. E essa bexiga, ela faz o amortecimento desse bebê em cima do colo do útero. Agora, quando a gente não tem mais essa bexiga, vai ser a cabeça batendo direto no colo do útero. Óbvio, o seu trabalho de parto vai ser muito mais rápido, mas em contrapartida, você vai sentir muito mais dor do que realmente era necessário se esperasse a sua bolsa romper de forma natural. Então, a gente tem mais essa intervenção. E nesse momento da ruptura da bolsa de forma artificial, provavelmente você já começa a entrar na fase do expulsivo, que é a hora que você vai começar a pseudo fazer força, né? Você vai começar a sentir que tem que fazer força. Mas aí o que acontece? Vamos para mais uma intervenção. Chega o médico e fala para as enfermeiras, pode botar ela na posição. Botar ela na posição. Ou seja, você não tem a possibilidade de escolher a posição do seu nascimento. Você vai ganhar na posição tradicional, chamada litotomia, que é a posição deitada horizontalmente, bem retinha, com as duas perninhas de frango e você com as suas pernas amarradas. E aí vai chegar uma enfermeira, muito legal, e vai falar para você: Mãezinha, faça força de cocô! Gente, pelo amor de Deus, vai nascer um bebê ou vai nascer um cocô? Então os canais são diferentes. Se você faz força pensando que você tem que fazer cocô, você vai direcionar a força para o ânus e você vai perder potência de força no canal vaginal. E isso pode até contribuir para lacerações. Mas sabe qual é o pior? São os puxos dirigidos. Porque eles não vão falar para você sentir o teu corpo e fazer força na hora que você sentir vontade. Não. Vai ser uma enfermeira ou um médico falando para você: agora, mãezinha, faça força! E aí, mesmo sem você estar com vontade, mesmo sem o teu corpo estar empurrando o bebê, você começa a fazer força. E fazer força, e fazer força, e aquilo começa a te cansar.
você começa a entrar em uma exaustão, porque provavelmente não era nem o momento de você estar fazendo aquela força. Porque quando o corpo é escutado, quando a gente deixa o nosso corpo agir, é involuntário a vontade de fazer força. Ninguém precisa falar para você fazer força. O corpo ele vai expelir o bebê de forma natural. É suave, não é aquela mulher gritando, berrando, fazendo força, explodindo os olhos, com um pano na boca, aquela cena horrível que a gente conhece. Não tem nada a ver. E aí, para piorar, ela tá naquela posição de litotomia. Quando a gente deita, no parto normal, o bebezinho precisa fazer aquele movimento do chicote, certo? Se você tá deitada, a cabeça do bebê encontra o osso da pubis pressionado na maca. Então a pubis não, desculpa gente, o cóccix. O cóccix ele precisa estar aberto, o rabinho ali, o bumbum precisa estar solto. Se você deita sobre ele na maca, você pressiona e diminui a passagem, o espaço para o bebê passar. E ele por muitas vezes fica batendo no osso e não consegue passar, porque você está deitada sobre o osso que deveria abrir. Então vem outra intervenção. Já que você não consegue fazer força, né? Ah, mãezinha, você não está conseguindo fazer o bebê nascer. Aí vai vir uma outra intervenção, que se chama episiotomia. A episiotomia é um corte no canal vaginal para poder abrir espaço para esse bebê poder nascer. A episiotomia, gente, já é classificada pela OMS como violência obstétrica e tudo isso que eu tô falando também. É extremamente complicado, porque o corte ele não é um corte superficial, como acontece em um parto natural, em um parto espontâneo. Às vezes o bebê passa e ele pode rasgar sim, mas vai ser uma laceração superficial, vai ser uma laceração só dos lábios ali da vagina. Não vai ser músculos internos, que quando ocorre episiotomia é corte de fibra muscular. E aí, gente, vocês podem procurar na internet, procurar depoimento de mulheres que infelizmente passaram por episiotomia e essas mulheres elas sentem depois muito desconforto na relação sexual, porque vira uma fibrose. Pensa comigo, um lugar que é úmido, abafado, risco de proliferação de bactérias imensa. Nós temos ali fezes e urina muito próximos dos canais. A cicatrização vai ser péssima. E muitas vezes aquilo ali vira um queloide. E a fibra muscular não tem mais a mesma elasticidade que antes. Então, na hora da penetração, vai sentir dor e desconforto. Então, a episiotomia já é considerada como mutilação do corpo feminino. É muito sério. E tem gente que acha ainda que isso é normal. Não, gente, isso é violência obstétrica. E para dificultar, o médico ele vai querer justificar a episiotomia porque o bebê está começando a entrar em sofrimento. E por que esse bebê está começando a entrar em sofrimento? Porque você está deitada de barriga para cima. E quando uma gestante de 39 semanas deita de barriga para cima e começa a fazer força em apneia, né, que é a força de cocô, falta oxigenação para o bebê, porque existe uma compressão da veia cava inferior. E aí diminui a oxigenação para esse bebê e esse bebê começa a entrar em um bradicardia e pode levar a um sofrimento fetal. E aí esse médico escuta o coração, vê que não tá legal, se desespera, faz o quê? Uma episiotomia, coloca um fórceps e puxa essa criança e o bebê nasce. E junto com tudo isso vai vir uma enfermeira, que é aquela mesma que está falando para você fazer força de cocô, que foi a mesma que amarrou as suas pernas. Ela vai fazer uma manobra que chama-se manobras de Stiller. Essa manobra é uma manobra proibida também, é uma manobra também classificada como violência obstétrica, aonde ela vai subir em cima da sua barriga, vai colocar o antebraço e o cotovelo e vai empurrar o seu bebê. Então vai ser uma episiotomia, um fórceps e uma mulher empurrando a sua barriga. E aí o seu bebê nasce lindamente. Só que não. Olha, para mim é muito triste estar falando tudo isso para vocês, porque eu já vivenciei isso na prática. No meu trabalho voluntário aqui em Curitiba, eu presenciava isso, olha, rotineiramente.
É muito mais comum do que vocês imaginam. E infelizmente as mulheres ainda acham que isso é parto normal. Gente, isso não é parto normal. Isso é parto anormal. Isso é parto cheio de violência obstétrica. E você não precisa passar por isso. A informação está aí. Você tem a informação para agora poder mudar a sua história. E olha, outra coisa que eu tenho para te falar. Eu te admiro se você já teve um filho e passou, infelizmente, por essa violência. Porque você realmente foi violentada. É muito triste, mas essa é a realidade da grande maioria das gestantes aqui no nosso Brasil. Então fica a dica de você pesquisar na sua cidade, pesquisar na sua maternidade, como é o tratamento dessas gestantes. Buscar informação é muito importante para poder salvar você desse tipo de violência. Então basta, chega, nenhuma mulher precisa passar por isso, certo, meninas?